Existem coisas que quebram fazendo barulho. Um copo cai no chão e todo mundo percebe. Mas existem outras coisas que se quebram em silêncio. A confiança é uma delas. Às vezes basta uma mentira, uma promessa não cumprida, algo que descobrimos ou simplesmente perceber que aquela pessoa em quem acreditávamos não era exatamente quem imaginávamos. E depois surge uma pergunta difícil: como confiar novamente? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando alguém quebra nossa confiança, normalmente pensamos que o problema foi aquilo que a pessoa fez, mas existe algo além. Nós acreditávamos nela, entregamos alguma coisa, uma expectativa, um segredo, uma decisão, uma parte da nossa história. E por isso, algumas decepções dói tanto. Não foi apenas aquilo que aconteceu, foi descobrir que colocamos confiança onde imaginávamos estar seguro. O difícil não é descobrir que alguém mentiu, é perceber que você acreditou. Talvez você saiba exatamente o que essas palavras significam, mas existe uma decisão que vem depois da decepção e ela pode ser ainda mais importante do que aquilo que aconteceu. Depois de sermos decepcionados, naturalmente tentamos nos proteger. Começamos a observar mais, a entregar menos, a acreditar menos e até aí existe uma prudência. O problema é quando a proteção se transforma numa frase: nunca mais vou confiar em ninguém. Perceba o perigo. Alguém nos feriu ontem e pessoas que encontramos hoje começam a pagar por aquilo que não fizeram. Criamos um muro para impedir que alguém entre e nos machuque novamente. Só que esses mesmos muros também podem impedir que alguém entre para nos fazer bem. E então a pergunta deixa de ser como não sofrer novamente e passa a ser como não permitir que aquilo que aconteceu determine a maneira como vou viver daqui para frente. Existe uma diferença entre confiança e ingenuidade. Confiar não significa ignorar sinais, não significa permanecer numa relação destrutiva e muito menos acreditar em qualquer pessoa simplesmente porque ela pede. Confiança também precisa caminhar com discernimento, mas há algo que precisamos reconhecer: nenhum relacionamento humano vem acompanhado da garantia de que nunca seremos decepcionados. Nós também falhamos, nós também erramos, nós também decepcionamos já a alguém. Por isso, talvez o caminho não seja encontrar pessoas perfeitas em quem confiar. Elas não existem. A questão mais profunda é descobrir onde está o fundamento da minha confiança quando as pessoas falham. Porque se toda a segurança da minha vida estiver apoiada apenas em pessoas, quando elas caem, eu caio junto. E é aqui que precisamos olhar um pouco mais alto. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Isso não significa deixar de confiar nas pessoas. Significa entender que existe uma diferença
entre confiar em alguém e fazer dessa pessoa o fundamento da nossa vida. Pessoas podem caminhar conosco, podem nos amar, podem nos aconselhar, podem ser presentes extraordinários em nossa história, mas continuam sendo pessoas, e nós também. Talvez seja justamente por isso que confiar em Deus muda tanto a maneira como lidamos com nossas decepções. Porque quando alguém falha comigo, meu fundamento não precisa cair junto. Se alguém quebrou a sua confiança, eu não sei quanto aquilo doeu. E também não vou dizer simplesmente esqueça. Algumas histórias deixam marcas, mas uma marca não precisa se transformar numa prisão. Você pode aprender com aquilo que aconteceu, pode estabelecer limites, pode ser mais prudente, pode até decidir que determinada relação não pode continuar da mesma maneira, mas não entregue ao que alguém fez no passado o poder de decidir todas as relações que você viverá no futuro. E acima de tudo, não faça de nenhuma pessoa o lugar onde toda a sua vida está apoiada, porque pessoas podem falhar, nós podemos falhar, mas existe um lugar mais firme para colocar o coração. Confie no Senhor de todo o coração. Talvez recuperar a confiança não comece acreditando novamente em todo mundo. Talvez comece descobrindo em quem você pode continuar confiando, mesmo quando alguém decepciona você. E quando o fundamento está no lugar certo, uma confiança quebrada pode deixar uma marca, mas não precisa quebrar você junto. Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu legal. Tchau, querido.